Pessoal, bom dia, doutor Jurandir, doutor Edson, acho que já estão aí conosco, então, conforme combinado pela última vez, né, 9h10 em ponto, a gente dará início agora à sexta e última sessão, né, dessa atividade denominada Jornada para Entender o SUS. Hoje é dia 4 de abril, estamos aqui com a presença do Dr. Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, Dr. Edson Pistori, assessor jurídico do CONAS. O tema de hoje é relacionado, né, às relações interfederativas e a pactuação entre os gestores do SUS e os papéis do CONAS, da CIB e das CITs. Então, essa é uma atividade, né, desenvolvida aqui pelo CONAS, que tem o objetivo de compreender a estrutura, os princípios do SUS, acolher os novos membros das câmaras técnicas, entender o papel dos diferentes atores, enfim, e nós idealizamos, então, que essa atividade ela fosse composta de 6 sessões, só relembrando, né, a gente passou aí por planejamento, redes, regionalização e financiamento, na primeira sessão, na segunda sessão, atenção primária e vigilância em saúde, na terceira sessão, atenção especializada, média e alta complexidade. Na quarta sessão, que foi a que eu apresentei, assistência farmacêutica, incorporação de tecnologias em saúde. Na quinta sessão, essa semana, já a formação informática em saúde e comunicação. E hoje fecharemos os nossos trabalhos aí com uma fala inicialmente do Dr. Jurandir Frutuoso e de forma complementar do Dr. Edson, onde a gente vai, com certeza, desfrutar aí de um conhecimento ímpar em relação a como que as coisas acontecem, né, dentro do Sistema Único de Saúde, sobretudo como que se dá as relações aí, né, interfederativas, e obviamente que onde os foros devidamente instituídos, né, para as deliberações CIB e CIT. Alguns recados iniciais aqui, lembrar a todos de entrar no link e fazer o registro da presença, porque depois terá certificado que será enviado por e-mail. Todas as sessões estão gravadas, estarão disponíveis no portal do CONAS, e também boa parte, né, do que foi trabalhado aqui durante essa semana está no documento disponível aos gestores logo no início desse ano, que é um documento titulado Para Entender a Gestão Estadual do SUS, né? Então, ele está disponível lá no nosso portal. Então, sem perder muito mais tempo, doutor Jurandir, por gentileza, a palavra está contigo. Como a gente combinou, o senhor tem 30 minutos para apresentação, depois a gente passa para o doutor Edson, e no final eu controlo aqui as perguntas que possivelmente estarão no chat e também as interlocuções verbais, aí a gente faz um controle no final, tá certo? Bom dia, seja bem-vindo, a palavra está com você. Bom dia, Heber. Bom dia, doutor Edson, bom dia, doutor Heber. Vamos a todos os colegas do CONAS. Eu queria agradecer já de início a presença dos colegas que estão aí de outras instâncias, de outros estados, para acompanhar essa última etapa da jornada para entender o SUS. E antes eu queria parabenizar todos os nossos que nos antecederam, né? Foram 5 episódios onde pudemos observar com muita clareza a condição de cada um, com conhecimentos, com informações relevantes, dos debates fortes, enfim. Penso que nós ganhamos muito com essa iniciativa. Eu espero estar atendendo o anseio de muitos técnicos, uma grande parte assumindo agora as suas funções por conta da renovação dos quadros dirigentes das secretarias estaduais de saúde, e essa foi a intenção, da gente colocar uma oportunidade onde nós pudéssemos harmonizar a compreensão sobre o todo, para que a gente possa trabalhar de maneira mais intensa, mas também mais organizada e mais produtiva aqui no Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Esse conselho, do qual estou falando, o CONAS, do qual sou secretário executivo,
E eu tenho a honra de poder conviver com cada um de vocês aqui a cada momento que a gente faz câmaras técnicas, que a gente se reúne para trocar informações e pactuar algumas posições que o próprio Conselho veio a tomar ao longo do tempo. Por isso que, ao encerrar essa jornada, eu queria agradecer a todos que compareceram de uma maneira ou de outra, num evento ou no outro, e que somaram, sim, uma grande gama de conhecimentos que vão servir para orientar a todos nós aqui na postura, mas principalmente na condução da discussão dos temas que estão a toda hora a nos provocar. Esse tema de hoje, que me foi confiado a fala, a mim e ao Dr. Edson Pistori, a gente teve a questão da relação interfederativa e a pactuação entre gestores, o papel do CONAS, o papel da CIB e o papel da CIT. Não podia fazer isso sem antes contextualizar em que mundo nós vivemos, em que situação nós nos encontramos. Por isso, eu trouxe um pouco da fala do que é o SUS, rapidamente, né? Passo pelo estado da arte do próprio sistema de saúde, as crises que o envolvem, né? As fragilidades que retardam um pouco a nossa evolução, converso um pouco sobre a gestão do SUS, as normativas que foram criadas ao longo do tempo passo a passo, e chego na gestão por consenso, que também esse é um dos nossos objetivos maior. E falo de colegiados no SUS, a participação social, chego nas conclusões. Porque o cerne da questão é o CONAS, a CIT e a CIB têm um papel fundamental na gestão do sistema de saúde, né? Todos sabem que o CONAS é responsável por coordenar e representar os interesses dos secretários estaduais de saúde e visando aprimorar e fortalecer a gestão do sistema de saúde, né? Além de contribuir para a formulação de políticas e estratégias para o próprio sistema de saúde. A pandemia foi uma prova de que a gente viveu e de que os senhores e as senhoras acompanharam de perto todo o nosso esforço e toda a nossa determinação em fortalecer o sistema. Já a CIT, ela é composta por representantes dos gestores estaduais, municipais e federais do SUS e tem como objetivo articular as decisões, as estratégias para a gestão do sistema de saúde. Eu chamo que a CIT era um local de pactuação e agora também tornou-se um espaço de resistência comprovadamente eficiente por ter atravessado toda a crise e conseguido minimizar um pouco o sofrimento do povo brasileiro. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar visando tornar mais compreensível o papel do CONAS, o papel da CIT, o papel da CIB, o papel de cada um, o envolvimento de cada um no seu estado, aquilo que se pode fazer para fortalecer o sistema de saúde e, principalmente, também colocando um pouco aqui sobre o papel da CIB, que aí cada um conhece, né, que é composta por representantes de município, representantes de estado, e que também tem esse papel deliberado de promover discussão, de pactuar políticas e de acompanhá-las para ter bem melhor efetivá-las ao longo do tempo em cada um dos estados. Portanto, essa vai ser a nossa viagem que faremos a partir de agora, nesse momento aqui, no CONAS. Por favor, Adriano, esse tema 6 aqui, a relação interfederativa já está bem posto, e a pactuação de gestores também vai ser uma parte desse processo. Então, vamos lá, Adriano, próximo. O Weber já falou dos objetivos do evento, do que nós fizemos, e, com todo respeito, ele teve como objetivo fazer com que compreender a estrutura e os princípios do SUS. Não que todo mundo já saiba, mas que todo mundo já sabe, mas precisa, uma vez ou outra, a gente reviver isso para poder aumentar e fortalecer as nossas convicções dentro do processo, né? A gente também quer acolher os novos gestores nas câmaras técnicas, porque eu considero as câmaras técnicas compostas e lideradas pelo CONAS, com a composição de membros de todos os estados, o espaço mais importante. Lembro isso toda a vida e sem nenhum problema de dizer que a Câmara Técnica, apesar das mudanças que tem na gestão do sistema de saúde, ao longo dos anos, ela consegue preservar a memória
daquela política que está sendo discutida, e ela consegue fazer evoluir, apesar da mudança, ela consegue fazer evoluir aquilo que vem pactuado ao longo do tempo para fortalecer a política de saúde em cada um dos espaços estaduais. Então, nesse sentido, o propósito aqui é organizar e ampliar o conhecimento para facilitar o diálogo entre nós mesmos. Pode passar, Adriano, por favor. Mas em que contexto nós estamos discutindo saúde? Eu não posso passar adiante sem antes colocar algumas coisas que têm que ser importantes. Por exemplo, o sistema de saúde é um conjunto de recursos e organizações públicas e privadas destinadas a manter, reabilitar ou melhorar a saúde dos habitantes de um país. Isso é um conceito mundial. Não precisa dizer que está posto aí. E eu chamo a atenção para o seguinte: eles são essenciais à saúde dos povos e são responsáveis por significativa parte do PIB. A saúde no mundo, ela detém a produção de 10% do PIB. Eu digo isso porque se as pessoas teimam em não conseguir encontrar uma identidade com o sistema de saúde pelo papel relevante que ele tem em preservar a saúde das pessoas, pelo menos alguns, com a visão um tanto vesga, conseguem pelo menos olhar que a saúde tem 10% do PIB, por esse lado também deve ser olhada, né? E que nós estamos trabalhando essa discussão de hoje dentro de um contexto global onde há uma crise mundial nas representações democráticas em cada um desses espaços dos continentes, onde a impressão que se dá é que os partidos estão ficando ultrapassados e as políticas sociais estão cada dia mais ameaçadas. Memória é feita para se usar. Não vou falar aqui, mas voltemos um pouquinho à nossa lembrança. Um tempo muito atrás, bem próximo, que a gente vai ver que sempre há uma ameaça aos sistemas de saúde, sempre há uma ameaça às democracias, sempre há uma ameaça à continuidade daquilo que está sendo implantado. Então, a pergunta é: a saúde do Brasil está ameaçada? Eu responderia que sim. Ameaçada pelo subfinanciamento, ameaçada pela tentativa de alguns em tirar do próprio sistema aquilo que lhe dá vida. Exemplo do dia de hoje, PEC 10, que tenta voltar, a PEC 10 tenta estar lá no Senado, tentando retroagir ao começo dos anos 80, ameaçando gravemente a política de sangue. É apenas um exemplo bem curto, mas um exemplo também muito contundente que acontece no dia de hoje, no Parlamento brasileiro. Então, é preciso a gente descobrir o que nós temos em comum e trabalharmos para fortalecer o SUS, para poder colocarmos a saúde em todas as políticas. Muitas vezes também essa incompreensão nasce do desconhecimento do papel do próprio sistema e da sua relevância para poder a gente fazer com que ela prossiga. Então, é preciso reinventar a crença no Brasil e entender que a modernidade pode ser feita, mas com equilíbrio e não com retrocesso. Então, em resumo, nessa abertura, eu quero dizer o seguinte, que é preciso discutir saúde olhando para a política. É comum a gente ouvir: eu não quero saber disso. Isso não me interessa. Interessa sim, porque todos nós estamos envolvidos por esse processo de decisão que pode, de uma maneira ou de outra, afetar para mais ou para menos o status quo ou a situação de equilíbrio que nós precisamos para fazer saúde nesse país. Enfim, a gente tem que discutir, sim, política do atual contexto. Pode passar, Adriano. Em quase 3 décadas, ou um pouco mais disso, né, nós temos, o SUS tem sido capaz de estruturar e consolidar o sistema público de saúde de enorme relevância. A gente não precisa falar sobre isso. Só quero rememorar que ele é um sistema de alta relevância. Comprovou-se agora, para quem não entendia dessa maneira, o papel que o sistema teve durante a pandemia. São inegáveis os avanços que o sistema tem, mas também precisamos ter muito equilíbrio para entender que há problemas a serem enfrentados. Ele é bom, ele está em evolução, ele está em crescente, mas ele tem problemas a ser enfrentado e nós precisamos agir em tempo para que isso possa ser superado
e ele possa vir a beneficiar toda a população brasileira, como está posto na Constituição. Próximo. Qual é a crise do sistema? Além das outras crises que nós temos de financiamento, que eu vou falar mais na frente um pouco, de financiamento, de modelo institucional, crise de incorporação tecnológica, crise da judicialização, enfim. Mas, da parte assistencial, a principal crise do Sistema Único de Saúde do Brasil é a crise do modelo. Só que esse diagnóstico, o Eugênio Vilaça fala sobre ele já há, no mínimo, uma década e meia, né? É que a população está envelhecendo, a nossa carga de doença comporta mais ou menos por 75% de doenças crônicas, e nós continuamos a fazer sistema de saúde para pacientes agudos, como se for assim o quadro epidemiológico nacional. Para citar 3 exemplos da nossa carga de doença: a agenda inconclusa de infecciosas, a forte predominância relativa de doenças crônicas e o crescimento das causas externas, ou seja, violência interpessoal e acidente de trânsito. Então, essa tripla carga nós estamos vivendo dentro dela, mas nós temos que entender que a população envelhece muito rapidamente, nós precisamos montar um sistema para doenças, voltado para as doenças crônicas. Próximo. Quais são as fragilidades? Já citei algumas, que é a questão do modelo. Está esgotado? Se está esgotado, vamos parar no Congresso e discutir. O sistema que foi criado em 1988, que está posto no artigo 196, ao artigo 200, é o que nós ainda queremos e podemos manter? Algo tem que ser discutido. Não pode ficar a interrogação que o sistema não está mais atualizado ou que precisa ser reformulado e ninguém fazer nada. Portanto, precisamos discutir o modelo institucional do sistema de saúde. Eu acredito que o sistema está atualizado, que os artigos que estão postos têm que ser defendidos, mas a minha opinião não é unanimidade, portanto, muitos deveriam querer discuti-la e até contestá-la em um ambiente onde tudo pode ser proposto e tudo pode ser reformado. O modelo assistencial é fragmentado, a gestão do trabalho é um problema, porque nós estamos formando profissionais com um perfil inadequado para o próprio sistema de saúde. A gente discute hoje muito a questão da formação médica, dobrou-se a faculdade de medicina em um pouco mais de 10 anos, não se criou um campo de estágio para esses alunos que saem dessas faculdades, que tipo de formação está sendo feita, e isso é a discussão do momento. Não se oferece vaga de residência médica em tempo e nem suficiência para todos esses alunos, além do arremédio que obrigava a fazer isso até 2017 não foi posto em prática. Enfim, é outra questão. A questão da ciência e tecnologia, a incorporação de tecnologia desregrada. E o complexo industrial, finalmente ontem, na solenidade de ontem à noite, nós pudemos participar, foi lançado, portanto, aí uma retomada da questão do complexo industrial da saúde, numa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento Econômico. A participação social, nós temos que discutir porque ela está centrada na vigilância do gestor. Eu sou membro do Conselho Nacional de Saúde, inclusive da mesa do Conselho Nacional de Saúde. Mas a participação está centrada na vigilância ao gestor e nós temos baixo conhecimento do sistema, portanto, baixa capacidade de proposição. Isso é um assunto que deverá ser discutido agora, já e proximamente, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, a acontecer dos dias 2 a 5 de julho, em Brasília, na 17ª Conferência de Saúde. E o financiamento insuficiente, burocrático e de gestão também ineficiente, muitas vezes. Essas são as fragilidades do Sistema Único de Saúde. Pode passar. O que temos a dizer sobre a gestão do SUS? Ele, apesar de ser um sistema de saúde de concepção marcadamente social e com o objetivo de proteger e qualificar a saúde da população, como posto na Constituição, saúde como direito, segundo a Sônia Fleury, todas as tentativas de organização do sistema foram pautadas pelo financiamento federal e não pelas necessidades da população. Isso quem diz é a Aline Santos e o Dorico Monteiro, no livro deles, O Espaço da Gestão Inovadora dos Consensos Interfederativos, que vão ser citados ou conduzir a nossa discussão daqui até um pouco mais à frente. A lógica dessa organização
pautada no financiamento, nos permite afirmar que a luta permanente dos que conceberam o SUS e dos que o sustentam é entremeada por conflitos permanentes entre a necessidade de conquistar o que está posto no princípio fundante da Carta e os que obstruem o percurso até a conquista desses direitos. Novamente, eu volto para a discussão da necessidade de envolver governadores, prefeitos e parlamentos nessa discussão. Costumo dizer que as discussões que são feitas dentro do Congresso Nacional para discutir as pautas da saúde, elas não são conduzidas pelos gestores maiores. Não são conduzidas. Não os envolve. Não os carrega para essa discussão. E isso fragiliza aqueles que, embora queiram fazê-lo, não têm força política necessária para suplantar as adversidades que ali estão por. Então, o que fortalece nesse contexto, de, às vezes, díspare de interesses, é a gestão tripartite posta nas normativas do SUS, né? Desde a Lei 8080, a Lei 8142, a 12466, que reformou a 8080, do seu artigo 14, e a Lei 41 e o Decreto 7508. É isso que nos fortalece, e é isso que deve nos unir na discussão e nas ações para efetivarmos essas normativas que estão aí, que elas, sim, fortalecem o Sistema Único de Saúde. Próximo. Um pouco do mergulho da história. Nada nasce por acaso. Isso são passos que tem que se dar e que nos apontam para a necessidade de continuarmos andando para fazer a modernização da normativa do Sistema Único de Saúde. Já em 87, você tinha aí pelo Decreto-Lei 94.657, manteve-se a edição e aí fundava na cooperação intergovernamental prevista no artigo 3 da Constituição de 67. Já se falava em cooperação intergovernamental. Tá? Por isso que a gente diz que, lendo-se com cuidado o que aí está posto, você vai entender que o SUS era o precursor das ideias propostas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Ele fazia a unificação das ações de saúde, ele fazia a organização administrativa descentralizada, ela dizia do direito à saúde independente do cidadão ser ou não trabalhador, princípios e diretrizes únicos e financiamento integrado e intergovernamental. Então, o SUS ele foi o precursor da grande parte dessas ideias e vieram a acontecer na 8ª Conferência, que são hoje a base do sistema que está posto. Pode passar? Eu acho que, como a doutora Rita Catadelli me disse que teria que trazer o slide, embora eu não goste mais de usar, mas ela dizia que tinha que trazer, porque quem participava gostaria de ter isso como registro. Então, eu fiz um rápido apanhado das normas operacionais básicas, né, onde nós temos a NOB-SUS, a 01, do financiamento era pautado ainda pelo INAMPS, né, e essa NOB, ela visava assegurar o poder do INAMPS, ainda hoje existente, em alguns guetos do Ministério da Saúde, e minimizar o poder da reforma sanitária brasileira. A NOB-SUS 01/92, essa NOB, ela buscava descentralizar as ações de serviço de saúde e colegiado de gestores criadas pela portaria 1180, mas ela não se efetivou, ela não saiu do papel, ela é conhecida por esse título de aqui não saiu do papel. Para cada um eu coloquei uma frase curta que representa o contexto dessa norma, a NOB-SUS 01, financiamento pautado pelo INAMPS, a NOB-SUS 01/92, aqui não saiu do papel, né? Pode passar. Pode passar, Adriano. Não, falta só um pouquinho, Adriano. Falta só um pouquinho, peraí. Eu coloquei nesse quadradozinho aqui, em destaque, não é como crítica, é como lembrança, né? Que, embora a tentativa seja de superar essa fase, os convênios SUDES perduram, esse M não está por acaso, esse M maiúsculo, até 1991, uma interrogação, protegidos pela Lei 8080, até que fossem absorvidos pelos SUDES. Vide, portaria 2699 de 2020. Ela mantém essas características do passado de maneira muito clara. Pode passar agora, Adriano. A NOB-SUS 01/93, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei.
né? Foi uma vitória do movimento municipalista, os prefeitos, e fizeram uma luta muito forte nesse sentido. Você saía de uma situação grave de repressão, de falta de liberdade, e aí os municípios, os prefeitos, os gestores buscaram esse espaço e encontraram, sim, dentro dessa nova, a vitória do movimento municipalista. Essa NOB, ela faz influência forte no movimento da 9ª Conferência Nacional de Saúde, né, onde o título era Municipalização é o Caminho, e hoje a gente tem que revisar um pouco. Por quê? Porque a gente vê que os municípios perderam a capacidade de manter essa municipalização autárquica, como era dita anteriormente, e hoje se fala, para que se haja integralidade, é preciso haver o movimento com fortalecimento das regiões de saúde. A regionalização, portanto, passou a ser o caminho e não mais a municipalização, como estava posta lá atrás, né? A CIT foi criada em 91, mas foi colocada em prática apenas em 92, após a renúncia do presidente Collor. E as CIBs passaram a ter papel relevante na organização do SUS. Portanto, essa 90193, pode passar de ano, ela é um marco histórico. Ela é um marco histórico porque ela considerou que estados e municípios são gestores do SUS e não prestadores de serviço do Ministério da Saúde. Lamentavelmente, nós temos que, uma vez ou outra, fazer com que o Ministério da Saúde lembre disso. Os estados e municípios não são prestadores de serviço do Ministério da Saúde. Eles são gestores com igual poder e com iguais direitos. Então, passou a transferir recursos pela modalidade fundo a fundo, adotou o critério global de repasse de parcela dos recursos da União, adotou a CIT e a CIBS como fórum de negociação intergestores, daí a igualdade, fórum de negociação intergestores, e possibilitou estados e municípios a serem gestores de seus sistemas, independentemente da condição de gestão que viesse a ter, bastando ter capacidade de responder pela saúde da população. Portanto, essa 901 é, na verdade, uma NOB bastante forte e uma NOB que merece toda a nossa atenção. Passa. A NOB SUS 0196, pode passar, adiante, porque já vi que o tempo aqui vai correndo muito rápido. A SUS 2001 é uma tentativa de ordenar a regionalização da saúde. A 01 de 2002 foi a continuidade da NOA 01, pode passar, vai ficar o registro aí, vocês veem depois isso no slide, para despertar como ideia. E chegamos ao Pacto pela Saúde. Quando todo mundo cansou de normas e você tinha a necessidade de fazer com que a gestão fosse mais qualificada e o respeito maior e com maior intensidade, criou-se, então, o Pacto pela Saúde, onde o esgotamento dos modelos de regulamentação da organização e funcionamento do SUS, pautados pelo financiamento fracionado e fortemente regulado, transformou estados e municípios em gestores de projetos e programas federais. Então, criou-se, então, o Pacto pela Saúde em 2006, com novas bases para discussão, financiamento, definição de responsabilidade, metas sanitárias, compromisso entre gestores baseado em termos de compromisso com metas a se cumprir. Né? Tem-se, então, o Pacto pela Vida, o Pacto de Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Pode passar, Diana. Os elementos eram esses. Descentralização, regionalização, enfim. Pode passar, Diana. E aí, nós temos uma coisa chamada de gestão por consenso. O SUS carrega consigo as características de uma administração pública diferenciada. Não é fácil. Ela é descentralizada, ela tem conselhos de saúde, ela tem relação público-privada em evidência, ela tem que valorizar o cidadão usuário e ela tem que ter transparência. Portanto, não é fácil ser gestor do Sistema Único de Saúde. Muitos cobram, na verdade, essa qualidade, mas as condições para que isso aconteça, elas têm que ser dadas, no sentido de ter estrutura adequada para que possibilite uma gestão de qualidade, formação própria para essa área, cuidado na nomeação desse gestor e, principalmente, respeito do gestor maior pelo gestor setorial, para que ele possa ter autonomia e liberdade de fazer na prática aquilo que ele entende que deve ser feito como direito e como necessidade
para o próprio sistema. Vocês viram que é uma ideia meio assim, né? A concepção do SUS exige novas e constantes mudanças no arranjo administrativo o tempo todo. E os municípios têm toda a ordem de problemas que estão postos aí. Afetos ao próprio município, a integralidade da atenção à saúde e a regionalização. O Estado, como mediador de tudo isso, ele tem que ser sócio, solidário e parceiro na oferta de condições para que essa gestão aconteça como está dada nas normas. Pode passar, Adriano. Estou tentando chegar mais rápido. Então, aquilo que eu falei lá atrás, da gestão por consenso, que ela tem todas essas qualidades, mas isso eu digo com muita clareza, o SUS de base municipal chegou ao seu limite. Os municípios estão gastando aí investindo em torno de 25% da sua receita, quando devia ser 15%. A soma hoje de estados e municípios supera em 60 bilhões os gastos, 45 bilhões os gastos acima das suas obrigações, e a integralidade só vai ser conseguida se ela for buscada dentro da gestão da região de saúde. Então, a concepção do SUS, ela exige novas e constantes mudanças no arranjo administrativo. E pode passar, Adriano, e nós temos que ter a capacidade de buscá-las. Chegamos aí que, então, naquilo que nós observamos, que era a questão dos colegiados interfederativos. Eles foram criados em 91, eu já disse lá na alta lâmina, ele tem um papel relevante na gestão do SUS e são decisivos para o cumprimento das bases normativas estabelecidas. CONAS, CONASEMES e COSEMES são reconhecidos pela Lei 8142 e pela Lei 12.466, que deixa de maneira clara e cristalina qual é o papel desses conselhos, qual é o seu direito, o que eles representam, por quem eles falam, qual a sua autonomia, porque ainda havia pessoas que tinham questionamentos sobre o papel desses conselhos na gestão do próprio sistema. Portanto, está sacramentado, e as decisões dessas instâncias, elas são tornadas públicas através de resoluções ou portarias. A CIT, portanto, ela é transmitida via web, as suas decisões são feitas em resoluções, as pactuações de portarias são feitas de maneira aberta, e as pessoas entendem o seguinte, que eles têm normatização própria e eles são um exemplo acabado do federalismo cooperativo. Esse federalismo cooperativo que foi dinamitado nos últimos 4 anos, mas que, através do papel dos conselhos, CONAS, CONASEMES e os demais, a gente conseguiu segurar. Pode passar. A garganta está horrível. A participação social é relevante, repito, os conselhos de saúde instalados em todos os estados, em todos os municípios, eles buscam autonomia e atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde. As conferências de saúde, as convocadas pelo Poder Executivo, elas são compostas pela representação dos usuários, trabalhadores, gestores e prestadores. Estamos em plena efervescência. Das conferências municipais, as conferências estaduais em abril e maio, e a nacional no mês de julho. Participem e coloquem ali a sua posição. Pode passar. Que coisa chata. Conclusão. Que chegar aqui. É preciso a gente fortalecer o pacto federativo. Que no caso do SUS, tem que ser como sempre foi, solidário e cooperativo. A gente tem divergências, mas a gente supera a divergência e, ao pactuar, a gente consegue fazer, então, com que a ideia pactuada seja mais forte e tenha mais consequência. João, obrigado. Nós precisamos fortalecer a gestão colegiada, né? Tanto assim como a CIP como a CITES, respeitar as decisões pactuadas, superar dificuldades administrativas e cumprimento das metas acordadas. Nós precisamos cumprir a resolução 23 e a 37 e entender que a regionalização tem que ser feita. Agora, para que ela aconteça, é preciso que haja o estabelecimento de nova governança. E essa nova governança só é possível com a nossa compreensão e a nossa atividade. O sistema precisa discutir um financiamento regular e suficiente. Sem isso, a gente não consegue andar. E a construção de novo contrato social para superar a grave crise política
econômica e fiscal para a superação da crise que está posta aí, tanto política como econômica como fiscal. Essas 5 observações postas aqui, para mim, elas estão aí porque elas convocam cada um de nós a fazermos parte da sua solução, tá? Pode passar. Eu cheguei ao final, graças a Deus, pela dificuldade da fala, mas colocando esse pensamento como última observação, feita por um poeta espanhol chamado Antônio Machado. Nada está pronto. Tudo pode ser modificado. Pode ser para o bem, se houver a nossa participação como atores responsáveis e como pessoas que buscam efetivar um sistema de saúde, ou em qualquer política, de situações adequadas para favorecer a população como um todo. A população brasileira espera que nós, gestores, em qualquer área que tivermos, cumpram o nosso papel e faça com que a população beneficiada seja, na verdade, por políticas bem pensadas, responsáveis e execuíveis. Portanto, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Um abraço a todos, desculpem pela dicção e principalmente pela interrupção devido a não estar 100% com saúde, mas cheguei ao final, espero que tenha atendido, na verdade, a nossa encomenda feita aqui pelo CONAS de falar todo esse assunto em 30 minutos. Muito obrigado. Heber, com você. Muito obrigado, doutor Jurandir. No meu relógio aqui, ainda teria 35 segundos para complementar essa fala, então foi estritamente competente aí na sua moderação do tempo. Acho que 109 pessoas que estão presentes aqui tiveram, né, a satisfação de poder ouvi-lo durante esses 30 minutos. É pouco, né? Com certeza gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo lhe ouvindo, porque, conforme eu comento às vezes com alguns colegas, em 5 minutos de conversa de corredor aqui no CONAS, com pessoas assim com experiência como a sua, a gente consegue aprender bastante. Então, muito obrigado, todo esse histórico, as normas, a importância de não dissociar política de saúde, o destaque, né, das relações interfederativas na defesa do SUS, acho que deixou muito claro para a gente, né, o quanto é importante que todos estejam aí se enxergando no mesmo pé de igualdade, buscando seus direitos. Então, muito obrigado pela apresentação. Eu passo agora, então, para o doutor Edson Pistori, que vai fazer a fala complementar do doutor Jurandir nos dias de hoje, e assim que terminar a fala dele, a gente abre, se ainda tivermos tempo, né, para uma rodada de intervenções, senão eu leio o que eventualmente estiver no chat de pergunta aí para os nossos palestrantes, tá bom? Obrigado, Edson. Então, é com você a palavra. Tá? Muito obrigado, Weber. Bom dia a todos e a todas que estão conosco. Bom dia, doutor Jurandir. É muito difícil falar depois do doutor Jurandir. O doutor Jurandir é uma memória viva do SUS, desde os principais debates da sua fundação até os seus dilemas mais contemporâneos. E as questões que foram colocadas pelo Dr. Jurandir, todas elas merecem reflexões de fundo e são reflexões estratégicas para o funcionamento do sistema. A minha participação aqui se deve a duas questões. Primeiro, algumas considerações sobre a questão do federalismo cooperativo e o papel que o CONAS atua nesse aspecto. E o segundo, para fazer uma exibição para vocês que nos acompanham, da estrutura e do funcionamento do CONAS, para que a nossa dinâmica de trabalho aqui em Brasília possa ser compreendida por todos os colegas que estão chegando agora nas câmaras técnicas e que trabalharão conosco ao longo desse ano. O esforço para se fazer um federalismo cooperativo, em que não haja uma predominância do Estado Nacional e, portanto, da União, do governo federal
sobre as demais instâncias, ele é um esforço muito díspare, muito diferente em cada uma das políticas públicas. Nós temos políticas públicas cuja a sua execução é altamente centralizada, ou seja, o governo federal define regras, o financiamento, o modo de operacionalização. Compete aos estados e aos municípios simplesmente seguir uma cartilha, um modo de fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. As diretrizes nacionais desse programa são fortemente estabelecidas pelo governo federal, o aporte de recursos financeiros também definido pelo governo federal, cabendo aos estados e municípios a mera adequação da sua conduta administrativa para executar esses programas em âmbito local. No caso do SUS, isso é muito diferente. A gênese do SUS é uma gênese baseada na ideia da descentralização, tanto de recursos, quanto de competência, quanto de poder, por tudo aquilo que o Dr. Jurandir já disse. E o caso do SUS, e isso ficou bastante relevante durante a pandemia, há uma participação muito mais intensa de estados e municípios, não só na execução das políticas, mas, inclusive, na interação permanente com o órgão central, que no caso é o Ministério da Saúde, para que essas políticas sejam mais adequadas à realidade local e a participação no financiamento delas envolva estados e municípios, mas também envolva uma forma de interferência, de interrelacionamento e de pactuação desses entes para com a União. E nesse aspecto, o CONAS e o CONASEMS são estruturas que foram criadas para poder fazer esse trabalho permanente, que às vezes ficaria difícil para que os gestores, no âmbito da execução das suas atividades, conseguissem fazer de maneira contínua. A criação do CONAS e o CONASEMS assegura a estados e municípios que o seu interesse comum, aquilo que é partilhado pelo interesse de todos esses entes, ele possa ser organizado e debatido de maneira permanente, constante, por duas estruturas, né, pelo CONAS e pelo CONASEMS, que tem um corpo de funcionários próprios, de técnicos, que se dedicam o seu trabalho a entender a demanda dos estados e as suas questões e apresentar essas questões ao Ministério da Saúde, de tal maneira que a cada mês, quando os secretários de saúde de estados e municípios se reúnem nas suas respectivas entidades, eles possam, então, opinar definitivamente sobre determinados posicionamentos e isso ser levado a uma mesa de debate que funciona constantemente no âmbito do SUS, que é a CIT, e no âmbito dos estados, o mesmo acontece, a interação do gestor estadual com os gestores municipais no âmbito da CIP. Então, essa dinâmica de produção desse federalismo cooperativo tem nessas entidades um apoio fundamental que assegura com que essas políticas no campo da saúde elas sejam muito mais adequadas do que são em outras áreas de políticas públicas. Então, rapidamente, gostaria então de exibir para vocês aqui a estrutura de funcionamento do CONAS. Eu vou exibir um mapa mental que foi elaborado aqui pelo CONAS e que ele encontra disponível no site. Então, vou fazer a exibição aqui primeiro dele e só queria perguntar ao Adriano, está sendo exibido, Adriano? Tá sim, Edson. Tá, né? Só clique em ocultar, Edson, para o botãozinho sumir no canto inferior. Não estou conseguindo alcançar o botão ocultar. Espera aí. Então,
Rapidamente, né, o CONAS, ele é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse é o nome dele, embora ele seja Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que foi o nome pelo qual ele foi criado originalmente, ele representa os secretários estaduais de saúde, incluindo o secretário do Distrito Federal. Ele foi fundado em fevereiro de 82, portanto, o CONAS já tem 41 anos, é uma instituição que já existe há um tempo razoável. É uma associação civil sem fins lucrativos e de utilidade pública, e ele é considerado, então, portanto, oficialmente ou legalmente representativo dos gestores estaduais de saúde pela Lei 12.466, que reconheceu o CONAS e o CONASEMES como sendo de utilidade pública e como sendo representantes formais dos gestores estaduais no âmbito da pactuação da CIT e da CID, né? O CONAS, então, integra a Comissão Intergestores Tripartite, essa instância máxima que se reúne uma vez por mês, sempre na última semana de cada mês. As sessões da Comissão Intergestores Tripartite são divulgadas, transmitidas pela internet, e sempre recomendo aos gestores estaduais, aos técnicos, que assim que possível assistam essas reuniões, porque elas são sempre carregadas de muitas informações, e ajudam bastante na compreensão dos debates nacionais que estão acontecendo sobre as políticas que acontecem em nível local. A sede do CONAS é em Brasília, e o site oficial do CONAS é conas.org.br. O CONAS tem alguns propósitos. Os propósitos do CONAS são, primeiro, articular, representar e apoiar as secretarias estaduais de saúde. Isso envolve o esforço de colocar essas secretarias para interagir, para produzir uma representação que represente ou que seja capaz de ser porta-voz da opinião comum das secretarias e apoiar as secretarias nos seus esforços de articulação. O CONAS também faz um esforço de formular políticas de saúde a partir da tônica dos gestores estaduais. Ele promove e difunde informações e conhecimentos. Se os senhores puderem visitar a biblioteca do CONAS, que está disponível no site da entidade, vocês vão ver a grande quantidade de publicações que o CONAS tem na última década, conteúdos importantes, relevantes, fontes de informação para as gestões estaduais. E um dos propósitos do CONAS é inovar, incentivar a troca de experiências e fazer a permanente defesa do SUS, né? O CONAS tem algumas instâncias. Então, o CONAS, a principal instância do CONAS é a Assembleia dos Secretários de Saúde, ela acontece todos os meses também, sempre à véspera da reunião da CIT, em Brasília. O calendário dessas reuniões da CIT é público, o calendário de reuniões do CONAS também é público. A Assembleia orienta a discussão por consenso, essa é uma diretriz, o doutor Jurandir já disse isso para nós, a nossa perspectiva é sempre produzir uma perspectiva de unidade, e delibera por maioria simples só em situações muito pontuais e específicas, como a escolha de representações das secretarias em instâncias. O CONAS tem uma diretoria, ela é composta pelo presidente, atualmente ocupante é o secretário do Rio Grande do Norte, o doutor Cipriano, e passará a ser ocupada pelo doutor Fábio, que é o secretário de Minas Gerais, que toma posse na próxima Assembleia. E 5 vice-presidentes do CONAS, sendo um por macro-região, né? E um desses vice-presidentes é considerado vice-presidente geral, que é o vice-presidente que substitui o presidente nas suas atividades. O CONAS também tem um conselho fiscal. Esse conselho fiscal é responsável por acompanhar o uso dos recursos, é composto por 3 secretários e 3 titulares, e o CONAS tem um conselho consultivo que é composto pelos ex-presidentes do CONAS, que são chamados a opinar em situações que envolvem grande relevância para o sistema de saúde e para a representação da entidade. O CONAS tem representações oficiais. A primeira representação oficial é no Conselho Nacional de Saúde, na qual o CONAS tem assento permanente, na empresa brasileira de hemoderivados, a Hemobras, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária, a ADAPS. São representações em que o CONAS, por lei, participa e tem assento nas suas deliberações. O CONAS é organizado por meio de uma secretaria executiva. Hoje, quem é o titular da secretaria executiva é o Dr. Jurandir. Essa secretaria executiva, ela tem uma coordenação técnica, que cuida dos assuntos relacionados à política, e é composto por uma assessoria técnica, com cerca de 14 técnicos que atuam nas mais diversas áreas, envolvendo 14 núcleos temáticos e 14 câmaras técnicas e câmaras temáticas. Essas câmaras técnicas, né, temáticas, elas, depois vou exibir elas, quais são todas que funcionam, né? O CONAS tem uma coordenação de administração e finanças, que tem as funções básicas de fazer o gerenciamento aqui da sede, compras e aquisições, a gerência financeira, e há uma coordenação de desenvolvimento institucional que conduz uma unidade de gestão de projetos, que organiza tanto o funcionamento da instituição quanto seus programas permanentes. E tem um corpo de assessorias, que é a assessoria jurídica, para poder fazer o acompanhamento geral das políticas de judicialização, a assessoria parlamentar, que faz a nossa interlocução no Congresso, a assessoria de comunicação social, que faz todo o nosso relacionamento com a imprensa e hoje gerencia um centro de informações, e esse centro de informações hoje vamos dizer assim, a menina dos olhos do CONAS, que é o Centro de Informações Estratégicas para a Gestão Estadual, que disponibiliza um conjunto de informações públicas de acesso tanto aos gestores quanto à sociedade brasileira sobre o funcionamento do SUS. As câmaras técnicas, então, portanto, elas têm essa composição. Temos uma Câmara de Atenção à Saúde, uma Câmara de Atenção Primária à Saúde, uma Câmara de Assistência Farmacêutica, de Comunicação em Saúde, de Direito Sanitário, de Epidemiologia, de Vigilância em Saúde Ambiental, de Gestão e Financiamento, de Saúde do Trabalhador, de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, de Informação e Informática, de Vigilância Sanitária, de Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Dos laboratórios de saúde pública também dispomos dessas câmaras. São, no total, hoje, 14 câmaras técnicas. O CONAS também dispõe de programas permanentes, são programas que são destinados a um conjunto de funções. O programa mais relevante, assim, é o programa de apoio às secretarias estaduais de saúde, que tem um conjunto de projetos. Nós temos um programa de cooperação internacional, um programa de comunicação, um programa de produção e disseminação técnico-científico, um programa de desenvolvimento institucional, um programa de gestão da informação em saúde e um programa de acompanhamento das atividades legislativas no Congresso. Do ponto de vista da comunicação, o CONAS, ele hoje tem alguns canais de comunicação. Existe um canal de comunicação que nós chamamos aqui de Presta Atenção. Ele é destinado a informações de alta relevância e ele é enviado aos secretários de saúde para que eles tenham informações rápidas e direcionadas para tomarem decisões e ficarem atentos a orientações do Ministério da Saúde. Nós temos o CONAS Informa, que é uma espécie de um newsletter da instituição. Nós temos o CONAS em Movimento, que é um conjunto de produções técnicas especializadas sobre determinados temas, e nós temos um aplicativo do CONAS, onde todo esse acervo fica disponível em tempo real. O CONAS também tem uma linha editorial, tem um conjunto de coleções do CONAS, o CONAS Debate, que tem um conjunto de debates específicos e segmentados. Nós temos uma coleção de 4 livros que eu recomendo muito, embora ele tenha sido feito em 2015, possa haver alguma atualização, mas ele contém 90% do que é o essencial para saber sobre o SUS, que é para entender a gestão do SUS. São 4 edições, todas elas disponíveis. Nós temos uma coleção sobre a Covid-19, com um conjunto de publicações relevantes, de diversos autores. Nós temos uma revista Consensos, que representa um conjunto de opiniões das secretarias estaduais sobre diversos assuntos. Essa revista deve ser retomada pelo CONAS em edição regular. Nós temos um instrumento chamado CONAS Documenta, que trata de maneira muito aprofundada de determinados temas.
Nós temos uma série chamada Gestão e Redes, que também tem grande contribuição, sob a coordenação do professor Eugênio Vilassi. Nós temos uma coletânea sobre direito à saúde, com 3 publicações muito relevantes sobre a judicialização e o direito sanitário. Mantemos uma publicação sobre história do SUS e temos uma linha editorial internacional de apoio aos sistemas de saúde. Então, todas essas publicações hoje estão disponíveis para download permanente, sem nenhum custo para qualquer pessoa que possa participar. Então, basicamente, essa é a estrutura de funcionamento do CONAS. O CONAS é uma instituição pública, suas informações estão todas disponíveis no site, prestações de conta, relatórios de gestão. O doutor Jurandir sempre nos orienta que o CONAS é pautado por ter um nível alto de profissionalismo e competência e transparência para poder atender as gestões estaduais, de tal maneira que vocês fiquem à vontade para contar conosco no que precisarem, tanto em orientações gerais sobre como conduzir as questões, como se reportar às câmaras técnicas para promover debates internos, e sempre que vierem a Brasília, acho que o doutor Jurandir concorda comigo, que vocês são sempre bem-vindos e tenham aqui no CONAS como um ponto de apoio para vocês auxiliarem as suas atividades. Weber, é contigo. Muito obrigado, doutor Edson, pela fala, pela apresentação. Acho que sempre é importante destacar essa parte estrutural do CONAS, né, e a relevância também de compreender essa dinâmica que você trouxe do federalismo dentro da estrutura de governança do SUS. Então, muito obrigado pela apresentação. Eu vou agora acompanhar aqui o chat. Nós ainda temos, pela programação, 20 minutos de debates, né? Acho que a gente pode aproveitar isso da melhor forma possível. Então, quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat. Quem quiser fazer alguma interlocução também, se levantar a mão, aí eu cedo a palavra. A gente dá uns minutinhos aí para comentários que possam ser feitos aí aos nossos apresentadores. Enquanto isso, se quiserem fazer mais algum comentário adicional, que porventura tenha ficado para trás, doutor Jurandir, doutor Edson, fiquem à vontade. Eu só uma observação a fazer. A Elani Moreno, ela solicitou lá atrás que eu me explicasse um pouco mais sobre, quando eu falei da questão do CONAS na pandemia. E, Dani, essa, com certeza, foi uma fase do CONAS que precisa ser escrita. As pessoas têm uma visão da pandemia dos seus estados, obviamente, alguns dos seus municípios. Mas foi um tempo muito difícil para nós aqui. Primeiro, que a gente teve que enfrentar a mudança de ministros, que era feita em tempo próximo. Nós tivemos que representar os secretários que, por quase 2 anos, eles não vieram a Brasília por conta da pressão que sofriam nos seus estados, pressão de demanda, falta de leito, falta de equipamento, urgência de fazer aquisições de insumos e várias outras demandas que eles sofreram no dia a dia. Isso dificultou profundamente a vida deles a Brasília. CONAS nos representava no comitê de crise, que se reunia sistematicamente, e representava esses secretários e esses estados nas negociações e reuniões que aconteciam de rotina no Ministério da Saúde. Eu considero a fase mais difícil da minha vida. Eu me formei em 1981 e sou gestor desde os anos 90. Mas, com certeza, essa questão do adoecimento mental que a população sofreu, os gestores sofreram em igual monta. Pela necessidade da resposta,
pela aproximação com a crise, pelo risco de vida, essas pessoas sofreram profundamente. O que eu lamento é que nem sempre eles sejam reconhecidos pelo trabalho que fizeram. Tem uma frase do amigo meu, Luciano Pamplona, que diz o seguinte: é muito arriscado, ou é muito perigoso você fazer julgamento pelo que os gestores fizeram no passado com os conhecimentos de hoje. A gente suportou e enfrentou isso de cabeça erguida. No Conselho Nacional de Justiça, na mídia, escrevendo notas, participando de reuniões dentro do próprio Ministério da Saúde, enfrentando a gestão dentro do próprio Ministério da Saúde, naquilo que não se compreendia do que se queria dizer. Não foi fácil. E eu repito, isso foi possível fazer porque a gente colocou na nossa cabeça de que o que está escrito na norma é direito da gente. Portanto, enfrentar esses problemas em qualquer ambiente ou em qualquer espaço de discussão é uma obrigação nossa. A CIT, repito, para terminar, foi o local dessa resistência. Porque ali a gente era igual. Nas 3 bancadas do Ministério, do CONAS e do CONASEMES, a gente era igual. E a gente existia o direito de igual e nos dávamos o respeito de falar por aqueles que nós representávamos. Portanto, não foi fácil, porque a gente não tinha comando, coordenação central da pandemia, não tínhamos comunicação nacional da pandemia, nós tínhamos o desrespeito, o desconhecimento e a rejeição às medidas não medicamentosas durante a pandemia. Tivemos que fazer praticamente um sistema em cada estado, e isso nos abalou profundamente. A gente reconhece que essa fase foi uma fase difícil e que a gente se orgulha muito de ter podido participar e de ter podido representar com galhardia os nossos chefes, os nossos patrões, os nossos líderes, que eram os secretários estaduais de saúde. Sem tergiversar, sem temer, com respeito, anotando e escrevendo aquilo que a gente pensava e sabia. E eu acho que essa fase foi uma fase dolorida, mas foi uma fase que também nos encheu de orgulho, porque a gente soube fazer, soube enfrentar, sem estar precisando tergiversar, repito, e sem ter medo daquilo que enfrentava. Portanto, isso que eu queria dizer, que a CIT foi, sim, para além do espaço de gestão, foi um espaço de resistência. E isso nós precisamos lembrar para que sirva de exemplo de fortaleza da gestão tripartite como algo dado e que o Brasil jamais poderá renunciar. E engraçado, e é inédita, né? Eu não conheço outros exemplos do mundo que tem esse mesmo modelo, mas nós tivemos e fizemos valer o que estava escrito naquilo que eu acabei de apresentar aqui, que são as normas do Sistema Único de Saúde. Só isso, Heber. Obrigado, Jurandir. Obrigado também, Irlani, pela pergunta. Fazendo coro aí o que o doutor Jurandir acaba de colocar em relação à pandemia, acho que os colegas, sobretudo da assistência farmacêutica, lembram muito bem, né, o que a gente passou com a crise dos medicamentos para intubação. E aí foi justamente essa força, esse movimento de união aí dos gestores, sobretudo estaduais e municipais, né, doutor Jurandir, que fez com que a gente não abaixasse a guarda e no final das contas tivesse sucesso aí no que nós estávamos propostos a fazer. 4 de junho fará 3 anos, né, que nós estávamos naquela audiência pública na Câmara, em que claramente, né, a saúde mental acabou aparecendo aí na fala do CONAS, na oportunidade em que a gente se emocionou, justamente porque é um momento muito difícil mesmo. Tem mais uma questão aqui, doutor Jurandir, que a Sheila colocou no chat, que acho que não há uma resposta objetiva, mas talvez fosse importante você ou o doutor Edson tecer algum comentário, né, justamente para que a colega da secretaria não fique sem resposta, que é em relação à famosa tabela SUS, né, dizendo que esse assunto foi bastante debatido na campanha e que se há algum movimento para atualizar, né? Então, qual é a dinâmica da tabela, a necessidade de atualizar, o porquê que isso
acontece em alguns momentos, não acontece em outros, enfim, doutor Jurandir, acho que eu poderia fazer algum comentário também sobre isso. Quer falar, Edson? Eu vou. Doutor Jurandir, acho que o senhor mais adequado para falar, eu só acho que assim, a tabela SUS é um instrumento que, embora exista na forma como ele tem hoje, ele é um instrumento que precisava ser superado em algum momento. Mas enquanto ele não é superado, um conjunto de melhorias, como ele é a base de referência de financiamento do SUS, ele passa por alguns ajustes até para poder adequar à realidade. Eu acho que, de maneira geral, um ajuste geral de tabela do SUS poderia repercutir em aprofundar alguns dos seus problemas. Mas acho que o doutor Jurandir tem condições de fazer uma reflexão mais de fundo sobre o estado da arte, sobre essa reflexão. Obrigado. Sheila, a tabela SUS, querida, eu não vou chamar de... É algo... Estou tentando encontrar a palavra adequada. Eu acho que é algo fora do tempo atual, porque ela está muito defasada. Eu acho que nem mais como referência ela deveria valer. Mas há uma discussão em Brasília na busca de novas formas de remuneração. Eu espero que o Ministério que se imposta, que já está aí há quase 100 dias, no caso aqui da SAES, liderada pelo secretário Vécio Magalhães, possa fazer uma discussão de fundo que leve a algo mais racional na remuneração do serviço de saúde no Brasil. Essa tabela ela é sempre citada, dita e falada pelos deputados, pelo parlamento, pelos senadores, porque é algo que eles ainda conhecem como e que está vigente. Mas, com certeza, você levantou uma questão importante e penso que você talvez pense como a gente. É preciso discutir, rediscutir, e é preciso a gente caminhar para uma nova forma de remuneração, porque essa que está posta não mais representa os interesses da gestão, nem de quem assiste a população brasileira. Apenas isso que eu queria colocar de maneira bem rápida sobre a tabela SUS. Obrigado, Heber. Muito obrigado, doutor Jurandir. Voltar aqui novamente ao chat. Eu passei aqui atentamente desde o começo e não captei mais nenhum questionamento aos palestrantes, né? Eu acho que fechou, também não temos aqui ninguém pedindo a palavra. Gostaria só de dar reforçar aqueles avisos de registro da presença, para quem ainda não fez, pelo link que está no chat. Dizer que todas as sessões desta jornada estão gravadas e ficarão disponíveis também, né, no portal, no site do CONAS. Todos os inscritos, né, na lista de presença receberão certificados por e-mail e também divulgar novamente o material de base para essa semana, que é aquele documento titulado Informações para a Gestão Estadual do SUS, produzido aqui pela assessoria técnica do CONAS, em conjunto com as outras áreas do Conselho, e disponibilizados aos gestores estaduais, está disponível lá no portal. Alguém da Ascom aqui do CONAS levantou a mão, acho que é a Luísa. Por favor, Luísa. Oi, gente, bom dia. É só para avisar, se você quiser o link com todos os episódios e as matérias, tudo, eu te passo agora e você coloca aqui no chat. Ótimo. Então me passe, vamos fazer isso. Eu coloco para fechar, então, o link direto do portal, onde estarão dispostos todos os episódios. Heber. Oi, Adriano. Ele já está no chat, tá? Já está? Então já está lá, pessoal. É esse último aqui? O que está listado como todos os episódios anteriores. Isso. Beleza. Então está aqui, pessoal, no chat, o link logo acima da mensagem da Jane, né? Que disponibiliza aí todos os vídeos de todas as jornadas. Então, acho que só uma palavra final aí dos nossos palestrantes e a gente já encaminha para o encerramento, cumprindo o nosso horário previsto, que vai até as
10 horas e 30 minutos. Doutor Jurandir, por favor. Bom, só agradecer a todos que compareceram a esse evento de encerramento dessa jornada de 6 capítulos, e fico feliz por poder participar, espero ter correspondido, peço desculpas pelas interrupções da apresentação, um problemazinho aqui de saúde, e parabenizar a Flávia Coelho, que já está criando o seu meninozinho para ficar bem sabidinho sobre o SUS, uma meninazinha, e isso é um bom exemplo do aprendizado ao longo da vida. Então, a todos um abraço, bom dia e até a próxima. Obrigado, Jurandir. Organização do evento. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, dividindo essa sessão com o Dr. Jurandir, com o Heber. Obrigado pela presença de todos vocês. Acho que tem informações que o Heber vai passar ao final sobre certificados, mas espero que tenha sido útil, proveitosa para cada um, e que, assim que possível, a gente se encontre em Brasília, em algumas outras atividades, e nos encontremos pessoalmente. Os membros que são da Câmara Técnica de Direito Sanitário se encontram aqui em Brasília nos dias 10 e 11, estamos ansiosos por recebê-los. Um grande abraço, bom dia e boa semana. Obrigado, Edson. Em relação aos certificados, então todos receberão por e-mail, né? Quem preencheu a lista, respectivamente, cada sessão. E desta forma a gente chega ao fim, então, da jornada para entender ao SUS com a 6ª sessão apresentada aqui pelo Dr. Jurandir e Dr. Edson. Eu vou manter a sala aberta ainda, né, por alguns minutos, né, Adriano? A gente mantém para que as pessoas ainda fiquem aí com o chat disposto para os links, mas a partir de agora a gente já dá por encerrado o evento de hoje. Muito obrigado pelas mais de 100 pessoas aí que estiveram presentes. Obrigado a todos. O link da lista de presença, como o Weber já falou, está no chat, e às 10h30 ela será fechada. Aí eu peço que quem não assinou, que o faça, e agradeço a presença de todos. Obrigado, Adriano, pelo apoio aí, tá? Obrigado ao senhor.